Lucas 9, 51 a 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para a aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos, que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O texto que nós fizemos a leitura fala de um momento decisivo no ministério de Jesus. Jesus diz assim: agora não dá para voltar atrás. Eu tenho um compromisso e eu vou para Jerusalém. Ir para Jerusalém, não estamos falando de uma viagem turística de Jesus. Jesus tinha clareza de que ele estava indo e de que lá ele morreria. Isso é claro no ministério de Jesus e em todas as palavras e ensinos que ele foi dando no meio do caminho. Ir para Jerusalém significa dizer: tenho um compromisso e não abro mão disso. Nós cantamos uma música que falou sobre circunstância. O que dizia a música? Não importam as circunstâncias. Te louvarei, Senhor. Não importa. Eu tenho clareza. É muito interessante quando a gente tem acesso à língua original, porque aqui fala que Jesus, na expressão do rosto dele, ele deixou claro: não volto atrás, estou indo para Jerusalém. Vocês têm visto essas inteligências artificiais que colocam o texto bíblico e eles criam aquele momento? Gente, eu acho fantástico aquilo. Tem um toque de humor, tem algumas coisas que está ligada à arte, claro, feito com responsabilidade. Eu fico imaginando Jesus falou: partiu Jerusalém, não tem volta, #fui. O rosto de Jesus deixou claro. Por isso os samaritanos falaram: ah, é? Você está indo para lá? Você vem conversar com a gente aqui e está indo para lá?
Pense que o preconceito não era só de judeu para com samaritano, era de samaritano para com judeus também. A gente pega muito texto de Jesus chamando a atenção dos judeus em relação aos samaritanos. Mas esse é um texto que fala, olha, os samaritanos também, não gostando dos judeus, falaram, ele está querendo ir para lá, então nós não vamos recebê-lo. É nesse contexto que Lucas escreve para a sua comunidade, tentando trazer para ela um ânimo, dizendo, lembrem-se de Jesus, ele tinha clareza da sua missão. Quem sabe ele, se conhecesse o nosso cântico, diria, não importam as circunstâncias. Jesus tinha clareza da missão que recebeu do Pai. Só que Jesus tinha clareza que sua missão era de entrega. Infelizmente, há uma má interpretação, e às vezes achamos que nós viemos aqui para nos sobrepor ao restante da humanidade e sermos a liderança da humanidade. O texto, e pelo menos a teologia séria, não fala disso. Pelo contrário, Jesus não assumiu nenhuma relação política naquele momento, e ele se entrega. Os discípulos eram até meio teimosos. Eu fico pensando, gente, o João não decepcionou a gente aqui, não? Quando você olha para esse texto. Não fala que ele era amoroso, que ele era gente boa. Aqui o João, com o Tiago, fala assim, Senhor, só que a gente prega fogo nesses caras? Sabe aquele negócio do, não está comigo, está semigo. Então, cara, você está no osso comigo. Jesus fala, gente, para com isso, foca, foca no que é importante. Vocês estão perdendo o foco. Jesus fala da paixão pela humanidade, da entrega pela humanidade, do amor pela humanidade. Esse negócio de ficar com tititi, com briguinha, com nhenhenhê, é coisa de gente irresponsável. Olhar para Cristo, olhar para compaixão, para o carinho, a luta pela vida, a entrega total. Não gasta tempo com tititi, com briga. É ser fiel ao projeto de Deus. Por isso, ao olhar para este texto, eu quero propor para vocês a gente tirar desse pequeno texto 3 desafios que são apresentados diante daqueles que desejam seguir a Jesus. Porque uma coisa é receber o chamado, outra coisa é dizer sim e assumir o caminho. Quem deseja assumir o caminho, quem deseja seguir a Jesus, a gente precisa de entender que precisa abrir mão do conforto e da segurança. Segundo, discernir o tempo certo de fazer as coisas. Não é sair atropelando. Terceiro, olhar para frente, ter foco. Então vamos lá. Primeiro desafio. Nós vivemos uma época em que a teologia da prosperidade está em alta. As últimas décadas agora, o que nós mais temos são pessoas disseminando, falando, apresentando uma teologia que fala que você, se fizer as coisas direitinho, ou seja, se você tiver fé, mas uma confissão positiva, né? Pensa, vai dar certo. E você der ofertas, você vai ser abençoado. Você vai prosperar material, espiritual, sua saúde,
tudo vai dar certo na sua vida. E a gente vê muita gente criando impérios, onde de fato elas se enriquecem, mas as pessoas para quem elas prometem que isso acontecerá, continuam na miséria. Jesus não fala de uma segurança, de uma prosperidade que é fruto dessa fórmula, disso que se apresenta. Se você fizer isso, mais isso, vai dar certo. Não. Jesus fala que é dependência dele. Por isso a frase é: se você está esperando tirar alguma coisa daqui, levar vantagem, você está equivocado. Por quê? Aí vem o texto bíblico. As raposas têm as suas tocas, as aves, os ninhos. Eu não tenho onde ir. Jesus deixa claro. Você quer seguir? É confiança, é dependência, é exercer um projeto de vida firmado e pautado em valores do reino, não é levar vantagem. Quantas vezes a gente até critica esse tipo de teologia, mas parece que quando a gente dá uma descascadinha na gente assim, lá por dentro, isso está tão presente em nós. Já ouviu testemunhos de pessoas sérias, ou nós mesmos dizendo algumas coisas assim, testemunhos de prosperidade? Eu queria muito uma casa, eu orei ao Senhor para comprar uma casa, e aí tinha uma pessoa que estava apertada, sufocada, quase morrendo, desesperada, e aí ela baixou 40%, eu comprei, aleluia. Que testemunho mais, desculpa o termo, mais vagabundo. Falar que eu estou sendo abençoado porque o outro está sendo oprimido, para com isso. Isso é pecado, isso sim, é pecado. Quantas vezes em alguns meios as pessoas dizem: Senhor, o do ímpio é meu, o do ímpio é meu. Gente, isso é antiético, é fora dos princípios do amor, da fraternidade, do respeito ao outro. Por isso, ninguém prospera sozinho para levar vantagem sobre as outras pessoas. Isso não é valor do reino de Deus. É valor de qualquer outra filosofia. A filosofia neoliberal é isso. A gente leva vantagem em cima da opressão dos outros. Reino de Deus. Não. Essa primeira lição é dizer assim: não há espaço de conforto. Fala assim: eu vou servir a Deus para poder me dar bem. Não, eu vou servir a Deus porque eu acredito neste projeto. Eu acredito na construção do mundo melhor. Eu acredito na construção do amor ao próximo, da solidariedade, da relação, do bem. Não porque eu quero levar vantagem. Irmão, vai lá na campanha, 3 batidas na porta da graça que você vai prosperar. Estão precisando de todo mundo prosperar. Estamos precisando das pessoas terem espaços de dignidade em todos os lugares que estão. Não é um ou outro. Por isso Jesus fala assim: não, para com esse negócio de querer pregar fogo nos outros, querer prejudicar os outros, porque os outros não pensam como nós pensamos. Vamos amar. E ele se entrega e diz assim: você quer me seguir? Então aprenda a se entregar. Entregar ao projeto, à visão de mundo, a isso que é o valor
do reino. Segundo desafio, significa discernir o tempo certo de dar as respostas para o reino. A gente sempre posterga as coisas. Tem um sermão que eu fiz há alguns anos atrás, que eu falo das várias desculpas diante da vocação. Por exemplo, quando Deus chamou um certo profeta, ele diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Quando Jesus chamou um homem para libertar o seu povo do Egito, o que ele disse? Eu tenho a língua travada, presa. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que foram usados com autoridade e poder, no começo tiveram medo de se entregar, receberam o chamado, mas na hora de ir para o caminho, dá uma travada. Aqui diz, olha, aprenda a responder na dependência. Jesus dá aqui uma mensagem radical. Algumas coisas, por não entendermos a cultura da época, a gente fala assim, nossa, Jesus foi meio mal educado aqui, né? O cara queria só lá sepultar o pai dele. Será que o pai dele já estava morto ou não? A gente precisa de pensar que às vezes fala assim, não, vamos olhar aí quem tem filho pequeno. Não, deixa meu filho ficar adolescente. Não, deixa quando meu filho começar a faculdade, eu prometo. Não, deixa quando ele casar. A gente não vai fazendo em várias áreas da vida, a gente vai postergando. Não, eu prometo que quando, aí eu vou. O texto está chamando a radicalidade de dizer, é agora. Lembram-se do chamado de Abraão? Gente, a resposta de Abraão é fantástica. Sabe por quê? Porque quando fala da vocação de Abraão lá no texto, diz que Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te dou, balalá, todo o texto que a gente conhece. O texto bíblico não diz nada que ele respondeu para Deus. Diz apenas, Abraão foi. A palavra usada ali é a palavra yala. Vai, vamos, anda. Ou, sabe quando a gente está falando para criança assim? Vamos, anda, rápido, vai. Deus fala para Abraão assim, yala. Aí, é mais ou menos se a gente quiser inventar uma palavra, e Abraão ailou. Ele foi. A gente às vezes fica postergando, aqui diz assim, vamos discernir, Deus quer nos usar hoje. Um texto, uma expressão forte na Bíblia é, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A gente às vezes fala, não, agora não dá. Dá um tempo, Senhor. Eu prometo. Terceiro desafio. Seguir Jesus é olhar para frente, sem ficar com nostalgia. Gente, eu sou um jovenzinho, um moleque que cresceu na igreja, e acho que muitos aqui. Eu não tive uma passagem pelo mundo. Então parece que quando a gente não tem isso, o testemunho da gente fica meio fraco, sabe? Aí quando chega aquele que fala, porque eu fui, eu fiz, eu era, eu continuo. Aí a igreja fala, nossa, que bênção. Que bênção, eu sempre fui ali, crentinho. E ele que fez um monte de nhaca.
O povo gosta do testemunho dele. E tem hora que quando a pessoa está dando esse testemunho, ela ainda fica dizendo, não, porque eu fazia isso. Mas fala com gosto. Eu falo assim, parece que você está com vontade de voltar para lá, meu. Aqui o texto sagrado está dizendo o seguinte, você pôs a mão no arado, foca, olha, vai para frente. Eu tive a oportunidade de ir no cemitério dos protestantes em Americana, um dos primeiros cemitérios protestantes no Brasil, até porque a Igreja Católica não deixavam os protestantes sepultarem os seus mortos no Brasil. E ali na região eles tiveram o espaço deles. E o espaço do cemitério não era um espaço de tristeza, pelo contrário, era o clube deles, porque era o lugar onde eles enterravam os seus mortos, era o lugar onde eles tinham um museu, lugar onde eles tinham todas as suas coisas. E sabe o que tem lá? Sabe qual foi a tecnologia inovadora que os protestantes dos Estados Unidos trouxeram no fim do século XIX para cá? Dentre eles, metodistas, batistas, presbiterianos naquela região, foi o arado de tração animal. Não existia isso no Brasil. Gente, eu não sei como que é isso, mas quem é que dirige moto? Quem é que dirige? Quem é que anda de bicicleta ou já andou de bicicleta? Imagina você andando de bicicleta e ficar olhando para trás. O que que acontece? E se você tiver com a mão no arado e ficar olhando para trás, o que que vai acontecer? Dá para entender a expressão de Jesus? Você pôs a mão no arado, vai, faz o serviço direito. É um projeto. Eu ia conversar até com o irmão Marcos, falei se ele lembrava daquele cântico do Paulo Sérgio, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Mas aí depois eu mudei para o hino para fazer link, né? Mas quem põe a mão no arado não olha para trás, porque tem uma tarefa. O meu chamado, o seu chamado, é de olhar para frente, é seguir o projeto que Deus colocou nas nossas mãos. Deus chamou a mim, chamou a você. Hoje, quando nos reunimos, celebramos aí a continuidade do Pentecostes, esse Espírito que age no meio do povo, que sopra sobre nós e continua a missão no decorrer de todos esses tempos, nós precisamos de ter clareza. Não seguimos a Cristo porque queremos conforto. Se for isso, se você quer prosperar, se dar bem, por isso eu vou agradar a Deus, para Deus me dar vida boa, lê do engano. Somos chamados a responder à urgência. Não dá para ficar postergando. Não, quando acontecer isso, então eu vou. Não, assumir o compromisso hoje. Qual o compromisso? De ser fiel. Dentro das suas possibilidades, seja fiel. Terceiro, foco. Olhar para frente. Eu não sei quais são as Samarias que a gente atravessa hoje. Qual é a sua Samaria? Pode ser o seu ambiente de trabalho. Pode ser alguns familiares, pode ser vizinhos. Pode ser pessoas próximas ou longe. São Samarias que a gente precisa de atravessar. Tem hora que a gente faz bico, chora e reclama. Somos chamados a amar. Ame e continue focado. Deus me chamou para fazer o bem. Que tal
a gente entregar esse medo de errar, dizer: Senhor, quero fazer a tua vontade, sem medo de errar. Quero deixar de lado a minha insegurança, crendo piamente na tua graça, no teu poder. Senhor, quero entregar a minha vida e o meu coração para te servir. Eu acho que a gente vive algumas esquizofrenias espirituais, teológicas. A gente fala que vai entregar, aí quando vê a gente quer de volta. Eu brinco, né, que tem duas músicas que não orna. Tudo entregarei e dá-me de volta o que é meu. Não orna. Ou eu entrego, deixo Ele e Ele cuida. Por isso eu te convido, assim como nós abrimos o sermão, orando, eu quero te convidar a fecharmos este momento, orando juntos. Hino 183, dizendo: Senhor, não é fácil, mas tudo a Ti consagro. Não quero deixar para depois. Eu quero fazer isso e viver na plenitude o Teu chamado na minha vida. Por isso me usa lá no meu trabalho, me usa nos lugares onde eu estiver. Quando precisarem de mim, ensina-me a viver com integridade, com ética, com decência, no lugar onde o Senhor me plantou. Colocando-nos em pé, oremos, cantemos, tudo a Ti, Jesus, consagro.